Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 20 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Além, é claro, de grandes marcas que vão aparecer ao longo do nosso episódio aqui, que você vai conferir, marcas essas que acreditam no nosso propósito de comunicar e aproximar o mercado segurador. Hoje nós vamos falar sobre risco aeronáutico, responsabilidade civil e financial lines. Bem-vindos aqui comigo, eles estão no estúdio de Porto Alegre, especialmente na nossa cidade, Vinícius Anderaus, ele que é Head Aeronáutico da Asas Group. Bem-vindo, Vinícius, obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, Júlia, muito prazer aqui participar do podcast com a JRS. Também a nossa amiga Regiane Camargo, ela que é Head de Responsabilidade Civil Geral. Bem-vinda, Rê. Obrigada, uma boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falar de um assunto que eu acho bastante relevante. E ela também, que é Head de Financial Lines, Tauana Gomes. Bem-vinda, Tau. Boa tarde, prazer imenso estar aqui. Olha só que legal. Hoje vai ser uma verdadeira aula aqui, então, que a gente vai dar sobre esses assuntos, né? Assuntos esses que a Asas é especialista. Mas vamos começar com o Vinícius. Vini, define pra gente o que define, de fato, um risco crítico. O ramo aeronáutico, ele particularmente é um ramo mais sensível, no sentido de que a gente tem tanto a parte do casco aeronáutico quanto da responsabilidade civil. Então, no nosso ramo, a gente tem uma questão de alta severidade nas sinistros, porque você tem tanto os valores das aeronaves são envolvidos, quanto os terceiros nos acidentes. Então, isso torna até a parte de responsabilidade civil, as pessoas são transportadas numa forma mais sensível e mais particular para a seguradora. Então, no aero, no geral, o mercado trata cada risco como cada risco como individual e cada um com seu perfil. Então, a gente hoje, por exemplo, tem como base do CENIPA nos últimos 10 anos uma frequência média de acidentes de 150 acidentes por ano. Então, afeta principalmente a aviação geral, a aviação agrícola, o que é até para o perfil de aviação geral que a Asas atua, uma frequência, digamos que elevada, até para o perfil de aeronáutico, da tecnologia que é embarcada, e também afeta também essa questão da severidade das seguradoras. Então, a gente hoje vê no aeronáutico, principalmente as operações, como um ramo mais particular, um ramo mais específico na atuação das seguradoras. E pegando esse gancho, Vini, é isso que eu ia comentar contigo. O aeronáutica é um ramo específico, temos, né? Não podemos dizer que temos muitos especialistas no mercado brasileiro, por exemplo, por essa especificidade dele, né? Como é que tu caiu nesse ramo, virou um especialista em aeronáutico? Eu comecei na Asas, na verdade, como estagiário, lá em 2018. A Asas foi meu primeiro emprego. Eu comecei com 20 anos como estagiário do seguro reta, que a gente diz, que é um ramo de seguro obrigatório para aeronaves, que toda aeronave que vai operar em território brasileiro é obrigada a contratar. E é o seguro obrigatório de responsabilidade civil. Comecei nesse ramo e fui desenvolvendo ao longo dos anos, com a confiança da Asas, enfim. E agora estou como head da parte de seguros de aeronáutico. Muito legal. O ramo aeronáutico vai ter bastante coisa pra gente conversar aqui também, Vini, mas vamos fazendo um bate-papo aqui, né? Rê, por exemplo, você, né, que é Head de Responsabilidade Civil Geral, onde que tá o maior risco hoje? Hoje nós podemos dizer que o maior risco para o empresário não é necessariamente o dano em si, né? Com o advento da tecnologia, das leis, das regulamentações do seguro, a maior exposição hoje para o empresário mesmo é a judicialização, né, a grande judicialização do seguro que vem acontecendo e a repercussão, os desdobramentos que um simples fato, né, um simples acidente, um incidente até do dia a dia pode gerar por uma repercussão negativa na imagem da empresa. Então, eu vejo
O risco maior é a governança, o seguro como um instrumento, uma ferramenta de governança por parte do empresário, né, para mitigar esses eventuais riscos à sua imagem, o risco reputacional da empresa em decorrência dessa proliferação da informação e até a reverberação que isso gera no mercado, né, assim como para os fornecedores, para os clientes, para terceiros, né, isso pode comprometer contratos, a imagem da empresa. Então, eu vejo isso como um grande risco. E também vou te perguntar, né, Rê? Também quero saber aqui, a gente gosta de saber, claro, vocês são especialistas sobre as especialidades, mas a gente também gosta de saber das histórias de vocês. Como é que tu caiu no mercado de seguros, Rê? Pois é, né? Eu comecei a trabalhar com seguros. Na verdade, eu entrei como datilógrafa a primeira vez, né? Numa empresa. Começou bebê, então. Lá em 95, né, tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe de uma grande seguradora, né, e aprender o RC, o seguro de responsabilidade civil, que a gente chama de RC no mercado, né, com uma equipe que tinha conhecimento em grandes riscos, então isso foi gerando um interesse muito grande da minha parte, porque é um seguro no qual não há uma rotina diária, né? Todos os dias o seguro de responsabilidade civil nos desafia a buscar conhecimento, a entender as atividades das empresas, dos segurados, né? Para poder desenhar para cada empresa, qual vai ser a melhor forma de nós compormos as coberturas, né? E poder gerar aí agregar valor ao negócio do segurado. E isso me fascinou, né? Então, o bichinho do seguro de RC me picou e tô aí há 30 anos trabalhando com isso. Ou como a gente brinca, né? A cachaça, tomamos a cachaça do seguro e nunca mais conseguimos sair. Nunca mais. Brincadeiras à parte. Tal, risco aeronáutico, o nome já diz. Responsabilidade civil geral, a Rê nos deu uma aula aqui. E o que define o E&O? Basicamente, é exatamente o que a sigla fala. Erros e omissões, né? Então, quando o profissional, ele acaba estando sujeito, né, a falhar, a uma omissão, ou até que eu chamo uma alegada falha profissional, porque nem sempre, de fato, o profissional errou, né, mas houve ali uma reclamação do terceiro alegando que ele falhou ou que ele omitiu, né, na prestação de serviço dele. Então, basicamente, o RCP, que é a mesma coisa que E&O, é o que a sigla fala, né, erros e omissões do profissional que presta um serviço por terceiro. E vou te perguntar também, né? Uma pergunta que eu fiz aqui para os dois. Também quero saber como que tu caiu no mercado de seguros e tal. Eu entrei como recepcionista na Ace Seguradora, que hoje já não é mais, né? Hoje virou a Chubb, né? Trabalhou lá com o Marcos Couto? Então, eu trabalhei, na época isso, na época do Marcos Couto, o Farid ainda era lá, o presidente também. Fazem 15 anos que eu entrei lá, e aí eu fiquei, nem deu um ano, eu fiquei 8 meses na recepção, e aí já me roubaram para a área de Financial Lines, né, na parte de Mad Mal, inclusive. E aí nunca mais saí, e aí já era. Aí foi a história. E por que o E&O ainda é pouco difundido e tal? Olha, Porque erros e omissões, vamos falar a verdade, qualquer um de nós pode cometer. Eu, que sou jornalista, principalmente, por exemplo. Sim. Sendo muito sincera, eu acho que é uma falta de conhecimento. Por quê? Quando a gente fala sobre erros, omissões, ou até de responsabilidade civil profissional, todo mundo associa o quê? O advogado e o engenheiro. Acabou, né? Então, o médico no máximo. Mas ninguém entende que todo mundo que presta um serviço profissional a um terceiro já está sujeito. Não precisa ser uma grande profissão, não precisa ser um grande profissional, tá? Então, eu realmente acho que é a falta de informação. E as pessoas ainda têm muito limitado na mente que ele é aplicado apenas para as grandes profissões, né? De uma forma cultural, tá? Então, eu acho que essa parte ainda precisa ser melhor desenvolvida. A partir do momento que as pessoas entenderem que todo profissional que presta um serviço de forma técnica para um terceiro, acabou. Ele já está sujeito a ter ali uma responsabilidade civil pelo ato da profissão dele, tá? Então, eu acho que realmente é a falta de informação. Isso também acontece no responsabilidade civil geral? Sim, acontece bastante. O que a gente... É muito o espelho, né, da responsabilidade civil.
como a cultura, principalmente no Brasil, né? A cultura das empresas e das pessoas é contratar o seguro de residência, de automóvel, né? Que são os mais populares, vida, enfim, acaba que os nossos ramos, né? Eles são considerados como elitizados, quando na verdade, no nosso dia a dia nós vivenciamos, né? A responsabilidade civil é algo muito rotineiro, né? E talvez a necessidade de maior divulgação e uma das razões pelas quais a gente vem fazendo esse trabalho, né, incansável de falar sobre esse ramo e desmistificar, né, esse pensamento. Inclusive, hoje de manhã, hoje é 8, pessoal. Não, 9, tô perdida. 9 de junho. Hoje de manhã tivemos aqui em Porto Alegre, né, um evento promovido pela Asas, junto com a Liv, que foi fantástico, porque os corretores fizeram muitas perguntas para vocês. Sim. Ju, acho que os nossos ramos, né, tanto o meu quanto o da Rê, é um ramo ainda que precisa ainda ser, aqui no Brasil, mais abordado, né? Porque, como a Rê falou, é algo que está no nosso dia a dia, mas as pessoas até brincam, né? Que a gente tem... Eu tento falar do meu produto sem usar o juridiquês, porque todo mundo tem esse medo, até, talvez, de falar sobre o produto, porque acha que ele é realmente muito técnico e muito difícil de compreender. O que não é. Agora, a nossa missão hoje é transformar a comunicação dos nossos produtos em uma comunicação fácil e acessível para todo mundo, que, mesmo quem não sabe falar a linguagem ali do juridiquês, que a gente brinca sempre, né? Então, a nossa missão hoje é transformar os nossos produtos em produtos simples, né? De comunicação fácil. Olha aí, contem com o JRS para isso, a localiza. Sensacional! Vamos fazer conteúdos. Brincadeiras à parte. Vini, diferente, claro, das meninas aqui, né? A tua área, vamos dizer que a gente tem mais pessoas do que aeronaves no país e no mundo, né? Sim. Então, a tua área, por exemplo, tem outras variáveis. Na hora ali de estar precificando um produto aeronáutico, qual é a variável que pesa mais? Eu não diria que tem uma variável única que pesa. Na verdade, todo o processo de subscrição de um seguro aeronáutico, ele reflete as informações que são passadas pelo corretor, são as informações do segurado, a partir da operação da aeronave. Eu diria que um questionário de risco de aeronáutico, ele vai dividir basicamente a operação da aeronave, que seria local de angaragem, previsão de horas de voo, horas voadas pela aeronave, oficina de manutenção, o perfil de pistas que são utilizadas pela aeronave do segurado, modelo, enfim, toda essa composição do perfil da operação da aeronave e do segurado, e também a experiência do piloto em si. Então, a seguradora conta, a experiência do piloto conta, e é algo super importante, até a gente vê a importância do corretor nesse processo, de disponibilizar essas informações para a seguradora. Porque o que acontece, essas informações normalmente são informações que são repassadas não apenas pelo segurado e pelo perfil da operação dele, mas também pelo piloto. Ou seja, o piloto tem uma responsabilidade nisso, então, como é um processo que não é único do segurado, envolve toda a questão do seguro, é super importante que tenha o máximo de informações possíveis para a seguradora poder fazer uma boa precificação do risco. Então, a gente sempre vê que não é uma única variável. Às vezes, você vê que modelo da aeronave, idade da aeronave, para nós, às vezes pouco importa, e sim qual que é o perfil da operação dela, e principalmente qual que é a experiência do piloto que vai operar a aeronave. O que é considerado, Vini, um piloto experiente? Depende muito do que qual que é o perfil, qual que é a motorização, o modelo da aeronave que ele está operando, qual que é o perfil das operações, se é uma operação de táxi aéreo, se é uma operação de pulverização agrícola, se é uma operação privada, experiência do piloto, não apenas em horas totais de voo, que normalmente as seguradoras elas misturam em horas, mas não apenas em horas totais de voo, mas também horas do piloto no modelo da aeronave, o tipo de treinamento que ele tem, se esse treinamento ele é um treinamento recente ou se já passou algum tempo, qual que é o perfil também, se o piloto ele é um funcionário contratado do segurado, se o piloto é único para a aeronave. Então, não há como dizer, nossa, o perfil de piloto excelente é esse. Não. A gente tem que ver cada risco e cada perfil de atividade conforme a informação que é repassada pelo segurado. É literalmente um questionário, né, Vini? Nesse questionário se avalia. Sim, no questionário se avalia. Então, é por isso que eu digo que é muito importante o papel do corretor
nesse processo. Sim. O corretor ele tem um papel fundamental para repassar as informações e da forma mais clara possível para a seguradora, porque cada informação no questionário importa. Então, por exemplo, até no evento que você citou, o corretor perguntou para a gente se haveria vistoria na aeronave. Não é comum o mercado fazer vistorias em aeronaves para realizar os seguros. Não, é com base nas informações repassadas do questionário. Muito legal. E hoje no evento também, Vini, eu vi que foi levantada, né, a questão dos drones. É uma realidade, a gente sabe, os drones aí tomaram conta do Brasil e do mundo. Sim. Eles mudaram esse cenário nos últimos anos ou ainda estamos caminhando? Não, os drones se desenvolveram muito no Brasil. A Asas é pioneira na carteira de drones. Começou também em 2018, no mesmo ano que eu entrei na Asas. Então eu fui meio que desenvolvendo junto com a carteira de drones nossa. Hoje o drone ele é utilizado basicamente em todos os tipos de atividades. Então você vê segurança, engenharia, inspeção, mineração, agricultura. Os drones estão sendo utilizados por todos os tipos de segurado e a gente vê um perfil muito legal que é o seguinte: não necessariamente o corretor que é focado em aviação é o corretor que é focado em drones. Normalmente não. Os corretores de drone que trazem os drones como prospecção são os corretores que eles ou atendem outros ramos e os clientes atuam na carteira dele, ou seja, por exemplo, você é um corretor que faz muito RD, muito maquinária agrícola, ou você é um corretor que atende em engenharia, e esses seus próprios clientes, eles só possuem drones nas operações diárias deles. Então hoje a gente vê, só para ter uma média de comparação, pelo menos as últimas vezes que eu fui ver os dados oficiais, a gente tem aeronaves no Brasil, a gente tem mais ou menos 20 mil aeronaves em operação no Brasil, e drones, pelo menos a última vez que eu vi registrado, tinha mais ou menos 250 mil drones registrados, tirando os que ainda não são registrados, que tem ainda pessoas que operam sem registros, mas assim, o drone hoje já é uma realidade nas atividades. Você vê shows com drones, qualquer tipo de atividade a pessoa consegue utilizar. E é um produto-chave que eu vejo para os corretores. A gente às vezes vê o ramo aeronáutico como um ramo muito específico, muitas vezes daquele corretor que ou tem o contato dos donos, mas também fica nos aeroportos, porque você tem que ter o contato dos pilotos, os contatos para fazer o comercial, mas os drones é o que eu vejo que aproxima o ramo aeronáutico, principalmente desses corretores, é uma solução-chave para os corretores que trabalham até com outros produtos que são focados em outros ramos, entendeu? É uma solução que eles têm que ter ali com quem contar, né? Sim. Porque querendo ou não, talvez seja mais difundido, mas é específico. Precisa ter aí também todo esse cuidado. Rê, no teu ramo, o empresário, ele entende o impacto? Eu quero contextualizar aqui um pouco disso, né? Assim, nos últimos anos, nós temos a percepção de que sim, vem havendo uma evolução no nosso mercado em relação a isso. Entretanto, no Brasil ainda, o seguro de responsabilidade civil, ele é contratado de forma reativa. Né? Ou seja, o que seria uma forma reativa? Uma obrigação contratual, no qual o segurado se vê obrigado a contratar o seguro, porque o contratante dele exige que ele apresente uma apólice de responsabilidade civil, ou por uma obrigação legal, né, uma obrigação relacionada a uma licitação, por exemplo, né, de fornecedores, enfim. Há uma sensível... eu vejo que futuramente, né, nós temos uma tendência de que isso mude, está mudando gradativamente, mas ainda é contratado de forma mais reativa. Muito legal. É um setor bem específico, né? E existem setores que são mais expostos? Sim. A construção civil, né, ela vem, assim, em primeiro lugar, principalmente em relação aos empregados, né? Acidentes no trabalho, que podem gerar uma responsabilidade civil aí para o construtor. O setor de serviços, né, de logística. Quem opera carga, descarga, içamento, movimentação e descida de mercadorias, a prestação de serviço, facilities, são setores, a indústria também é um setor no qual há maior exposição a haver uma responsabilização civil do empresário.
E tem algum erro, né? Você citou, por exemplo, principalmente a construção civil. Existe algum erro recorrente que você vê, assim, que é cometido mais vezes? O que acontece, que a gente observa, né, o excesso de confiança, né, daquele empregado que já tem um tempo atuando naquela profissão, né? Então, muitas vezes a gente observa que o empresário oferece os equipamentos de proteção individual e o empregado, por excesso de confiança, já trabalho há tanto tempo com isso, né? Não vou usar esse equipamento porque vai atrasar o meu trabalho, coisas assim. E, às vezes, por falta, né, eu observo que os sinistros acontecem por esse excesso de confiança. Né? Deixa-se de utilizar o equipamento de proteção individual e os acidentes acontecem aí. Isso é bastante recorrente e a cobertura que mais é demandada aí em questões de sinistro, indenizações, é exatamente a cobertura de RC empregador. E as empresas, né, pela tua experiência, pelo que tu vê no dia a dia, elas ainda contratam de maneira mais reativa? Então, eu espero acontecer e depois eu vou pensar em ter uma apólice para um segundo acontecimento? Sim, devido à cultura que vem, né, de outros países em que o seguro de responsabilidade civil já é mais amadurecido, né, é mais cultural de ser contratado, essa cultura, de certa forma, ela também traz esse legado aqui para o Brasil. Né? Então, muitas multinacionais que se firmam aqui no Brasil jamais vão contratar uma empresa para prestar um serviço dentro dessas instituições sem que haja uma apólice de responsabilidade civil. Então, isso vem mudando a cultura do empresário, né? Mas, sim, de forma mais reativa ou quando é uma exigência contratual ou já aconteceu efetivamente um sinistro que doeu no bolso, no patrimônio, na imagem da empresa, né, e nos negócios da empresa, até na continuidade desses negócios, né, que por um sinistro pode haver até uma interrupção, né, de uma atividade empresarial. Né? Então, quando dói no bolso do empresário, aí acende aquele alerta, né? Um seguro de responsabilidade civil mitigaria boa parte do que eu estou passando agora em relação ao meu patrimônio. E isso acontece com as isenções também? Quando que o cliente percebe que precisa mais? Quando acontece, né? Ou também tem uma parte aí que as mídias ajudam muito a gente, né? Quando de fato acontece algum erro e vai para a mídia. Aí pronto, aí todo mundo começa a buscar. Eu acredito até que isso acontece também com o ECG, sim, né? Então, não só quando acontece com o MEI. Se ele vê um fato, né, que gerou ali alguma polêmica, e a gente tem visto muitos, inclusive, né, que estão indo pra mídia e estão virando, né, notícia, aí pronto, aí todo mundo fala, não, calma, se aconteceu isso, talvez eu consiga me proteger com alguma apólice. Às vezes eles nem sabem que tem de fato, mas às vezes no corretor de seguro fala, olha, eu vi que aconteceu aquilo na mídia, tem como eu me proteger disso? E aí eles descobrem muitas vezes que tem Minô, né? Ou até o RCG, né? Mas sim, infelizmente ainda... Eu acredito muito que esse cenário está mudando, tá? Porque as pessoas estão começando a ter conhecimento do direito delas, né? De poder reclamar, né? Ou até pedir um dano moral por alguma coisa que um profissional causou a elas. Então, esse perfil está mudando, mas infelizmente ainda tem que esperar acontecer, né? Ou ver algo para ir atrás. E quais profissões estão mais expostas? As profissões padrões, né? E agora, como a gente diz, todos podem. Todas. Mas as profissões padrões, né? Onde nasceram, né? Inclusive o INO, advogado e engenheiro, elas são, querendo ou não, ainda o maior mercado, né? Os médicos agora, né? Agora não, há um tempo já, né? A área da saúde demanda muito, né? O INO, mas também tem algumas empresas que a gente tem, algumas atividades que a gente tem que ficar de olho. Empresas de tecnologia, então, empresas de tecnologia hoje estão sendo demandadas de uma forma grande, e empresas até de consultoria técnica específica, né? Empresas de consultoria de financeira, tributária, de investimento, esse tipo de atividade que até a gente pode pagar às vezes dentro de miscelâneos, em boa parte do mercado, está começando a expandir, né? Então, e aparecer bastante reclamação. Então, essas atividades a gente também tem que ficar de olho. E fora aqui, de tudo que envolve a área da saúde, tá? Aí não tem nem qualquer coisa que envolve a área da saúde humana,
e animal também tá crescendo bastante. E aí também entra a importância do corretor de seguros estar próximo dos seus clientes, para ele entender, né? Muitas vezes um corretor que tem aí um cliente não sabe nem a profissão dele, como que ele está deixando de oferecer uma cobertura, por exemplo, importante como essa. Exato, tem outras empresas que têm até vida, né? Seguro de vida, vai ter ali plano de saúde. Se ele prestar um pouquinho de atenção, ele vai ver que ele consegue encaixar todos os seguros, né? Principalmente o RC, o ECG e o INE. A gente falava antes, Vini, dessa questão, né, se as empresas ainda contratam de forma reativa, perguntei também para tal, né, quais profissões que ficam mais expostas, mas no aeronáutico, por exemplo, essa contratação, ela ainda vem de forma reativa depois que acontece algo? Eu digo isso pelo seguinte, um acidente envolvendo a aeronáutica é muito mais grave, né, vamos dizer assim, algo que é uma vida, mais nesse. Na verdade, o que acontece? Você tem algumas contratações que podem ser tratadas de forma reativa. Então, por exemplo, um financiador de uma aeronave solicita o seguro para liberar o financiamento. Às vezes, um traslado de uma aeronave para o Brasil também, a compra de uma aeronave. Normalmente, é essa forma reativa que ocorre. Mas, no geral, o segurado de aeronáutico, eles contratam seguro, já tem mais essa, principalmente de aviação geral que a gente vê, taxisérios, já tem essa cultura do seguro, da importância do seguro. Algumas operações realmente ainda há essa necessidade, como por exemplo a aviação agrícola, nem todo tipo de segurado da aviação agrícola contrata, mas a gente vê que no aeronáutico, no geral, o segurado ele bota muito mais na questão do custo e depende muito mais da operação deles. Então, não necessariamente eles contratam de forma reativa, mas às vezes eles contratam vendo qual que é o custo de operação da aeronave, o custo hora versus o custo do seguro. Então, normalmente eles botam mais isso no bolso. A contratação reativa na aeronáutica normalmente ocorre na parte de financiamento. Bom, vocês três agora aqui, como diz o nome do programa, né, Seguro Sem Mistério, deram uma aula cada um, né, sobre os seus temas. Mas vamos falar um pouquinho de asas, Vini. Vamos começar por ti, né? Onde que a asas muda o jogo quando a gente fala de risco aeronáutico? No risco aeronáutico, o que acontece por ser um ramo que já é tratado no mercado como um ramo mais específico, a gente consegue ter esse tratamento com um corretor de seguros mais próximo. Então, muitas vezes o corretor sente a barreira, às vezes mesmo quando chega algum casco, alguma aeronave local dele, ou algum seguro de drone, ele tem essa dificuldade do que fazer, de como tratar esse tipo de risco, e é o tipo de corretor que a gente foca em auxiliar. Então, essa proximidade com o corretor, o auxílio na ajuda de buscar informação, de falar claramente do produto, o contato direto do corretor com a subscrição, é o que eu vejo como o principal diferencial da Asas, assim, no atendimento, tentando deixar tudo mais claro e todo o processo mais amigável para o corretor de seguro. A gente tenta ser um parceiro de início ao fim. E no responsabilidade civil geral, o que a Asas faz de diferente? Seguindo a mesma linha do Vinícius, né, que isso é uma cultura da Asas, né, essa proximidade mesmo com o corretor. O nosso foco são muitas vezes operações mais estruturadas, seguros diferenciados, né, em relação ao varejo, que o mercado está bastante habituado a trabalhar. E esses seguros estruturados, dificilmente o corretor vai conseguir cotar no sistema na ponta ou algum online, né? Ele precisa de um suporte técnico, de uma contratação robusta, uma consultoria, né, por parte do técnico, da subscrição, para evitar problemas no caso de um eventual sinistro. Então, isso é o DNA da Asas, né? Estruturar operações robustas, né, que nem sempre dificilmente ele consegue no mercado, e nós estamos disponíveis a conversar com o corretor, com o segurado, para ofertar a melhor solução para ele na contratação da pólice e também no desenvolver da atividade de segurado. Muitas vezes ele começa com uma atividade e vai expandindo, né, o rol de serviços ou de ofertas, né, para o mercado, e nós conseguimos ir
também acompanhando essa evolução e estruturando o seguro no decorrer da vida do empresário para atender a essa demanda que é bastante particularizada. Muito legal. Tal, claro, né, os ramos de vocês, eles são, né, bastante, cada um muito específico na sua área, mas, por exemplo, no Erros e Omissões, se fala bastante em personalização. A personalização é real nesse ramo? Ju, o meu produto, especificamente, ele é massificado, tá? Perto, assim, dos outros anos, ele é muito massificado. E ele é um produto que usa muita tecnologia. Então, hoje, as seguradoras todas, inclusive a Asas, né, também, que é seguradora online, usa muito a ferramentas de tecnologia para poder cotar, para poder fazer, né, uma consulta e tudo mais. Mas, essa parte de... Hoje, o que o mercado mais sente falta, o que a gente mais escuta, né, dos corretores, é agora um problema inverso, que é a falta da humanização do produto, né? Então, eles perderam o quê? Com a tecnologia, né? Com a cotação na ponta, a cotação mais rápida, o acesso às pessoas que trabalham com os produtos. Então, eu acredito de verdade que, além dessa parte de personalizar o produto, essa parte do contato humano... Então, eu tô com uma dúvida muito técnica, eu não consigo falar rápido com a parte de subscrição. A Asas não tem esse quadrante. A Asas tem esse padrão muito, né, que meus colegas falaram, de aproximar o corretor de seguros com a área técnica, direto aqui com a subscrição. Então, essa parte de personalizar acontece muito no meu dia a dia. Por mais que eles consigam cotar sozinhos, por mais que eles consigam ter uma cotação rápida, o IANOM já é um produto que tem coberturas padronizadas, né? Então, o mercado todo trabalha com basicamente as mesmas coberturas. O que a gente consegue fazer para padronizar melhor? Tô com um problema aqui. É um cliente que faz uma atividade muito específica. Vamos conversar? Vamos. Então, eu desenho para você conseguir enquadrar essa atividade profissional. Então, sim, é um diferencial que a Asas preza muito. Então, hoje, o nosso foco vamos ficar próximos, vamos nos falar, não vamos usar só a ferramenta está aqui para ajudar, não para substituir. E tem algum risco que tu acredita que o corretor ainda não tá olhando? Estaria o risco no cliente dele, mas ele ainda não tá vendo muito, eu acho. Em poucos casos. Eu acho. Sendo muito... Agora eu vou usar uma opinião bem particular, assim, até de visão de futuro. A IA. A IA, ela é uma ferramenta fantástica, ela está aqui para ajudar, mas infelizmente vejo muitas profissões ainda já usando a IA de forma errada, né? Usando a IA para fazer o seu trabalho, em vez de usar a IA para estudar ou auxiliar, que é como a IA deve ser utilizada. Mas o avanço da tecnologia é ótimo, mas para o IANOM, principalmente, tem seus perigos, né? Não só para tecnologia, para tecnologia também, mas outras atividades profissionais, até na formação de profissionais, hoje também é um problema, né? Antigamente, ali, o médico ele tinha que sentar, estudar, não que ele não tenha que fazer isso hoje, né? O estudo ainda é imprescindível, mas o acesso à informação rápida, ela é muito mais fácil e acaba formando profissionais aí de todas as áreas, né? Que não tem talvez a formação que deveria ter como antes, né? Então a gente tem esse mundo imediatista que a gente está vivendo, acabam trazendo os profissionais que também são muito imediatistas. E isso é um risco muito grande para o IANOM. Faz todo sentido, tal. Se deixasse, tal, Vini, e eu ficava aqui a tarde inteira de pergunta, porque realmente, né, os ramos de vocês são muito interessantes, assim, e não temos tantos especialistas no mercado, então quando a gente tá na frente dos especialistas, a gente faz um monte de perguntas. Eu sou um pouco curiosa, né, então, se deixasse eu ficava aqui a tarde inteira. Mas como a gente tem, né, tempo, eu sei também que vocês têm que voltar, né, para a cidade de vocês. Agora eu vou deixar um espacinho em aberto, 2 minutinhos, Vini, vamos começar contigo, para te fazer tuas considerações finais de tudo que a gente conversou aqui hoje. Muito obrigado, Júlia. Foi um prazer. Eu acho que a Asas está de portas abertas para os corretores. Corretores sejam focados em aeronáutico, não focados em aeronáutico. A gente está de portas abertas, a gente anda lado a lado com o corretor, a gente
tenta ao máximo explicar os nossos produtos, tentar achar soluções onde muitas vezes a gente vê que o mercado e já tem uma barreira de declínio, de não entrar em conversa, a gente já tem essa cultura do pró-negócio, de tentar sempre achar uma solução, sempre tentar fazer, entender cada risco como se fosse único, formatar nossas apólices de forma única e sempre com os corretores como parceiros. A gente gosta de parcerias de longo prazo, a gente gosta de telefone, a gente gosta de atender os corretores. Então, eu vejo isso e a gente está de portas abertas. Tá? Gostar de telefone é uma coisa nova, que a galera hoje não pode atender o telefone. Tá, agora tem um momento para passar um recadinho, o primeiro de muitos aqui no Seguro Sem Mistério. Olha, a gente quer deixar muito claro aqui, né? Vou seguir também o que o Vini disse, a gente está de portas abertas, tá? Falem conosco, não deixem de nos acionar, né? Conheçam a nossa ferramenta online, né? Nosso contador online, ele é novo, tá saindo do forno. Na verdade, muitas coisas sobre o E&O, sobre o Guarda Evolucional, sobre o Funil de Mol, estão saindo do forno, né? Eu sempre brinco que a gente está só começando, tem muita coisa para fazer. Mas a gente gosta dessa aproximação, né? A gente dá o nosso WhatsApp para os corretores, inclusive, para a gente conversar, da minha equipe também, e a equipe conversa diretamente com os corretores. E eu vou deixar exatamente o mesmo recado que o Vini deixou. Nós estamos de portas abertas e estamos com novidades. Então nos procurem, vamos conhecer mais, eu conhecer vocês nos conhecerem. E a gente vai aqui sempre de mãos dadas, tentando o melhor para o segurado. E agora pra gente fechar com chave de ouro contigo. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, é um prazer enorme estar aqui e essa oportunidade é muito rica para falar de um ramo que é tão importante para a nossa sociedade e dizer para os corretores, né, que muitas vezes eles têm clientes nas mãos, né, e trabalham só um property, só o vida, e ali ele pode ofertar os nossos produtos e nós podemos ser um parceiro aí para agregar, para ele poder ofertar com segurança um bom seguro, uma pólice estruturada que, como meus colegas disseram, nós estamos ali na linha direta, né? O corretor ele não tem uma área comercial que vai passar para uma área técnica de outra forma, não, ele fala direto com a gente. Isso facilita bastante o negócio e cada vez mais aumenta a responsabilidade civil dos empresários, né? E nós vemos aí que temos um campo muito aberto e próspero para nós colocarmos essa cultura da contratação do seguro de responsabilidade civil e querer fazer crescer essa carteira e também mitigar muitos riscos que estão acontecendo que poderiam ser evitados até com uma consultoria da nossa parte. Muito legal. Eu estou à disposição. Muito obrigada. Olha aí. Tauana, Regiane, Vinícius, foi um prazer. Hoje a gente passou o dia inteiro juntos, né? Nossa, almoçamos juntos e agora gravamos juntos. Foi um prazer realmente estar com vocês. Tenho certeza que esse episódio vai ser um sucesso. A galera vai aí, ó, assistir bastante para ficar por dentro realmente, junto com os especialistas. E você que nos acompanhou até aqui, curte, comenta, compartilha e segue o @jrs.digital nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no universo do seguro. Até a próxima.